Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. A verdade interna da obra de conquista. 1. A humanidade, tão profundamente corrompida por Satanás, não sabe que existe um Deus e parou de adorar a Deus. No princípio, quando Adão e Eva foram criados, a glória e o testemunho de Jeová estavam sempre presentes. Mas após ser corrompido, o homem perdeu a glória e o testemunho, pois todos se rebelaram contra Deus e pararam completamente de reverenciá-lo. A obra de conquista de hoje é recuperar todo o testemunho e toda a glória e ter todos os homens adorando a Deus, para que haja testemunho entre as criaturas. Essa é a obra a ser feita neste estágio. Como, exatamente, a humanidade vai ser conquistada? Ao usar a obra das palavras deste estágio para convencer plenamente o homem, ao usar revelação, julgamento, castigo e maldição impiedosa para trazê-lo à submissão absoluta, ao revelar a rebeldia do homem e julgar sua resistência, de modo que ele possa conhecer a injustiça e a imundície da humanidade, e assim usar essas coisas como um contraste para o caráter justo de Deus. É sobretudo através dessas palavras que o homem é conquistado e plenamente convencido. As palavras são os meios para a conquista final da humanidade, e todos que aceitarem a conquista de Deus devem aceitar o golpe e o julgamento de suas palavras. O processo de falar hoje é precisamente o processo de conquistar. E exatamente como as pessoas deveriam cooperar. Ao saber como comer e beber essas palavras e alcançar um entendimento delas. Quanto a como as pessoas são conquistadas, isso não é algo que elas possam fazer por si mesmas. Tudo o que você pode fazer é, por comer e beber essas palavras, passar a conhecer sua corrupção e imundície, sua rebeldia e sua injustiça, e prostrar-se diante de Deus. Se, após captar a vontade de Deus, você for capaz de colocá-la em prática, e se tiver visões e for capaz de submeter-se completamente a essas palavras e não fazer quaisquer escolhas por si mesmo, então você terá sido conquistado, e o terá sido como um resultado dessas palavras. Por que a humanidade perdeu o testemunho? Porque ninguém tem fé em Deus, porque Deus não tem lugar no coração das pessoas. A conquista da humanidade é a restauração da fé da humanidade. As pessoas sempre querem correr apressadas para o mundo mundano, abrigam esperanças demais, querem demais para seu futuro e têm demandas extravagantes demais. Elas estão sempre pensando na carne, planejando para a carne, e não têm interesse em buscar o caminho de acreditar em Deus. Seu coração foi arrebatado por Satanás. Elas perderam a reverência a Deus e estão obcecadas por Satanás. Mas o homem foi criado por Deus. Assim, o homem perdeu o testemunho, o que significa que ele perdeu a glória de Deus. O propósito de conquistar a humanidade é recuperar a glória da reverência do homem a Deus. Isso pode ser colocado da seguinte forma: há muitas pessoas que não buscam a vida. Mesmo que hajam algumas que busquem a vida, são apenas uma mancheia em número. As pessoas estão preocupadas com o seu futuro e não prestam atenção na vida. Algumas se rebelam contra Deus e lhe resistem,
o julgam pelas suas costas e não praticam a verdade. Essas pessoas são ignoradas por ora. No momento, nada é feito para esses filhos da rebeldia, mas no futuro você viverá nas trevas, chorando e rangendo os dentes. Você não sente a preciosidade da luz quando está vivendo nela, mas perceberá essa preciosidade uma vez que estiver vivendo na noite escura, e você se lamentará então. Você se sente bem agora, mas virá o dia em que se lamentará. Quando esse dia vier, e a escuridão descer e a luz não mais existir, será tarde demais para arrependimentos. É por ainda não entender a obra de hoje que você deixa de apreciar o tempo que tem agora. Uma vez que a obra de todo o universo começar, quer dizer, quando tudo que estou dizendo hoje se tornar realidade, muitas pessoas irão segurar a cabeça e chorar lágrimas de angústia. E, ao fazer isso, elas não terão caído nas trevas com choro e ranger de dentes? Todas que verdadeiramente buscam a vida e são completadas podem ser usadas, enquanto todos os filhos da rebeldia, que são impróprios para serem utilizados, cairão nas trevas. Eles estarão privados da obra do Espírito Santo e incapacitados de dar sentido a qualquer coisa. Assim, eles serão atormentados com soluços, tendo sido mergulhados na punição. Se estiver bem equipado nesta fase da obra e tiver crescido em sua vida, então você está apto a ser usado. Se estiver mal equipado, mesmo que seja convocado para a próxima fase da obra, você estará inapto para uso. Nesse ponto, você não terá outra chance, mesmo que deseje se equipar. Deus terá partido. Então, aonde você poderia ir para encontrar o tipo de oportunidade que está diante de você agora? Aonde você poderia ir para receber o exercício que é pessoalmente provido por Deus? Naquela altura, Deus não estará falando nem dando a sua voz pessoalmente. Tudo que você será capaz de fazer é ler as coisas que hoje estão sendo ditas. Como o entendimento virá fácil então? Como a vida no futuro poderia ser melhor que é hoje? Nesse ponto, você não sofrerá uma morte em vida enquanto chora e range os dentes? Bênçãos lhe estão sendo concedidas agora, mas você não sabe como desfrutar delas. Você está vivendo em bem-aventurança, mesmo assim permanece alheio. Isso prova que você está condenado a sofrer. Hoje, algumas pessoas resistem, algumas se rebelam, algumas fazem isso e aquilo. Eu simplesmente ignoro você. Mas não pense que não estou ciente do que vocês são capazes. Eu não entendo a essência de vocês? Por que continuar me confrontando? Você não acredita em Deus a fim de buscar vida e bênçãos para o seu próprio bem? Não é por seu próprio bem que você tem fé? No presente momento, eu estou apresentando a obra de conquista apenas falando. E, uma vez que essa obra de conquista chegue ao fim, o seu fim será óbvio. Preciso falar de modo mais claro? A obra de conquista de hoje é destinada a tornar óbvio qual será o fim do homem. Por que eu digo que o castigo e julgamento de hoje são julgamento diante do grande trono branco dos últimos dias? Você não vê isso? Porque a obra de conquista é a fase final. Não é precisamente para tornar manifesto que tipo de fim cada classe de homem encontrará? Não é para permitir que todos, no decurso da obra de conquista de castigo e julgamento, mostrem suas cores verdadeiras e então, na sequência, seja classificado de acordo com sua espécie? Em vez de dizer que isso é conquistar a humanidade, talvez seja melhor dizer que é mostrar que tipo de fim haverá para cada classe de pessoa.
Isso é para julgar os pecados das pessoas e então revelar as várias classes de pessoas, decidindo desse modo se são malignas ou justas. Após a obra de conquista, vem então a obra de recompensar o bom e punir o mal. As pessoas que obedecem completamente, o que significa as conquistadas plenamente, serão colocadas no próximo passo de espalhar a obra de Deus para o universo inteiro. As não conquistadas serão colocadas nas trevas e encontrarão a calamidade. Assim, o homem será classificado de acordo com a espécie, os malfeitores agrupados com o mal, para ficar sem a luz do sol sempre de novo, e os justos agrupados com o bem, para receber a luz e viver para sempre na luz. O fim está próximo para todas as coisas. O fim do homem foi claramente mostrado aos seus olhos, e todas as coisas serão classificadas de acordo com a espécie. Como, então, as pessoas podem escapar da angústia de cada uma ser agrupada de acordo com a espécie? Os diferentes fins de cada classe de homem são revelados quando o fim estiver próximo para todas as coisas, e isso é feito durante a obra de conquista do universo inteiro, incluindo toda a obra de conquista, começando com a obra atual. A revelação do fim de toda a humanidade é feita diante do trono de julgamento, no decurso do castigo e no decurso da obra de conquista dos últimos dias. Classificar as pessoas de acordo com a espécie não é retorná-las para as suas classes originais, pois, quando o homem foi criado no tempo da criação, havia apenas uma espécie de humanos, a única divisão sendo entre homem e mulher. Não havia muitas espécies diferentes de pessoas. Foi somente após vários milhares de anos de corrupção que diferentes classes de humanos emergiram, com algumas sob o império de diabos imundos, algumas sob o império de diabos malignos e algumas as que buscam o caminho da vida sob o domínio do Todo-Poderoso. Só dessa forma surgem gradualmente as classes entre as pessoas, e só assim as pessoas são separadas em classes dentro da grande família do homem. Todas as pessoas vêm a ter pais diferentes. Não é o caso que todas estejam completamente sob o domínio do Todo-Poderoso, pois o homem é rebelde demais. O julgamento justo revela o verdadeiro eu de cada tipo de pessoa, sem deixar nada escondido. Todos mostram a sua verdadeira face na luz. Nesse ponto, o homem não é mais do jeito que era originalmente. A semelhança original de seus ancestrais há muito desapareceu, porque incontáveis descendentes de Adão e Eva há muito têm sido capturados por Satanás para nunca mais conhecerem o sol celestial, e porque as pessoas têm sido preenchidas com todas as formas do veneno de Satanás. Assim, as pessoas têm seus destinos apropriados. Além disso, é com base nos seus diferentes venenos que elas são classificadas de acordo com a espécie, o que significa que elas são separadas pela extensão com que são conquistadas hoje. O fim do homem não é algo que foi predestinado desde a criação do mundo. É porque, no princípio, havia apenas uma classe, a qual coletivamente era chamada de humanidade. E no início, o homem não havia sido corrompido por Satanás, e todas as pessoas viviam na luz de Deus, sem a escuridão caindo sobre elas. Mas depois que o homem foi corrompido por Satanás, todos os tipos e espécies de pessoas se espalharam por toda a terra. Todos os tipos e espécies de pessoas que vieram da família coletivamente chamada de humanidade
que consistia de homens e mulheres. Todos eles foram guiados por seus ancestrais para se desviarem de seus ancestrais mais antigos, a humanidade que consistia de homem e mulher, isto é, os originais, Adão e Eva, seus mais antigos ancestrais. Na época, os israelitas eram as únicas pessoas cuja vida na terra era guiada por Jeová. Os vários tipos de pessoas que emergiram do todo de Israel, ou seja, do clã familiar original, então perderam a guia de Jeová. Esse povo primitivo, completamente ignorante de questões no mundo humano, seguiu, subsequentemente, seus ancestrais para viver nos territórios que reivindicou, o que continuou até o presente dia. Assim, eles permanecem ignorantes de como se desviaram de Jeová e de como vêm sendo corrompidos até hoje por toda forma de diabos imundos e espíritos malignos. Aqueles que têm sido profundamente corrompidos e envenenados até agora, os que no fim não podem ser resgatados, não terão escolha senão ir com seus ancestrais, os diabos imundos que os corromperam. Aqueles que no fim podem ser resgatados irão para o destino apropriado da humanidade, quer dizer, para o fim reservado aos salvos e conquistados. Tudo será feito para salvar aqueles que podem ser salvos. Mas para as pessoas que são insensíveis e incuráveis, a única escolha será seguir seus ancestrais ao poço do abismo de castigo. Não pense que o seu fim foi predestinado no princípio e só agora foi revelado. Se você pensa dessa forma, então esqueceu que, durante a criação inicial da humanidade, nenhuma classe satânica foi criada à parte? Esqueceu que só uma humanidade composta por Adão e Eva foi criada, quer dizer, só homem e mulher foram criados? Se você tivesse sido um descendente de Satanás no princípio, isso não significaria que, quando criou o homem, Jeová incluiu um grupo satânico em sua criação. Ele poderia ter feito algo assim? Ele criou o homem pelo bem de seu testemunho. Ele criou o homem pelo bem de sua glória. Por que ele teria criado intencionalmente uma classe de prole de Satanás para deliberadamente resistir a ele? Como Jeová poderia ter feito tal coisa? Se tivesse feito, quem diria que ele é um Deus justo? Quando eu digo agora que alguns de vocês irão com Satanás no final, isso não significa que você estava com Satanás desde o princípio. Em vez disso, significa que você afundou tanto que, mesmo se Deus tentasse salvá-lo, você ainda assim não conseguiu ganhar aquela salvação. Não há outra escolha a não ser classificá-lo com Satanás. Isso é só porque você está fora da salvação, não porque Deus seja injusto com você e intencionalmente fixou seu destino como uma personificação de Satanás e então o classifica com Satanás e propositalmente quer que você sofra. Essa não é a verdade interna da obra de conquista. Se é isso que você acredita, então seu entendimento é muito parcial. O estágio final da conquista pretende salvar as pessoas e também revelar seus fins. É para revelar a degeneração das pessoas através do julgamento, fazê-las com isso se arrepender, levantar e buscar a vida e a senda correta da vida humana. É para despertar o coração das pessoas entorpecidas e obtusas e para mostrar, através do julgamento, sua rebeldia interior. Contudo, se as pessoas ainda são incapazes de se arrepender, ainda incapazes de buscar a senda correta da vida humana,
e incapazes de se desfazer dessas corrupções, então elas estão fora da salvação e serão devoradas por Satanás. Este é o significado da conquista de Deus: salvar as pessoas e também mostrar o fim delas. Fins bons, fins maus. Todos eles são revelados pela obra de conquista. Se as pessoas serão salvas ou amaldiçoadas, isso tudo é revelado durante a obra de conquista. Os últimos dias são quando todas as coisas serão classificadas de acordo com a espécie através da conquista. A conquista é a obra dos últimos dias. Em outras palavras, julgar os pecados de cada pessoa é a obra dos últimos dias. Caso contrário, como as pessoas poderiam ser classificadas? A obra de classificação que é feita entre vocês é o começo de tal obra no universo inteiro. Após isso, aquelas de todas as terras e de todos os povos também estarão sujeitas à obra de conquista. Isso significa que cada pessoa na criação será classificada de acordo com a espécie, vindo diante do trono de julgamento para ser julgada. Nenhuma pessoa e nenhuma coisa pode escapar de sofrer esse castigo e julgamento. Nem qualquer pessoa ou coisa deixa de ser classificada por espécie. Cada pessoa será classificada, pois o fim de todas as coisas se aproxima, e tudo que está nos céus e sobre a terra chegou à sua conclusão. Como o homem poderia escapar dos dias finais da existência humana? E assim, por quanto tempo mais seus atos de desobediência podem continuar? Vocês não veem que seus últimos dias são iminentes? Como aqueles que reverenciam a Deus e anseiam por Ele aparecer, podem não ver o dia da aparição da justiça de Deus? Como eles podem não receber a recompensa final pela bondade? Você é alguém que faz o bem ou alguém que faz o mal? Você é alguém que aceita o julgamento justo e então obedece? Ou é alguém que aceita o julgamento justo e então é amaldiçoado? Você vive perante o trono de julgamento na luz, ou você vive no Hades em meio à escuridão? Você mesmo não é aquele que sabe com mais clareza se o seu fim será de recompensa ou de punição? Você não é aquele que sabe com mais clareza e entende mais profundamente que Deus é justo? Assim, como são exatamente a sua conduta e o seu coração? Conforme eu o conquisto hoje, você realmente precisa que eu fale com todas as letras se o seu comportamento é bom ou mau? De quanto você desistiu por mim? Quão profundamente você me adora? Você mesmo não sabe com muita clareza como se comportar comigo? Você deveria saber melhor que ninguém que fim terá no final. Verdadeiramente, eu estou lhe dizendo, eu só criei a humanidade e eu criei você, mas não os entreguei a Satanás. Nem intencionalmente os fiz se rebelarem contra mim ou resistirem a mim, e, portanto, serem punidos por mim. Todas essas calamidades e aflições não são porque o coração de vocês é duro demais e sua conduta desprezível demais? Então, o fim que vocês receberão não é determinado por vocês mesmos. Vocês sabem melhor que ninguém. Em seu coração, como vocês acabarão? A razão de eu conquistar as pessoas é para revelá-las
e para melhor trazer a salvação a você. Não é para fazer você cometer maldade, nem é, deliberadamente, para fazê-lo caminhar ao inferno da destruição. Quando a hora chegar, todos os seus muitos sofrimentos, o seu choro e ranger de dentes, isso tudo não será por causa dos seus pecados. Portanto, não é a sua bondade ou a sua maldade o seu melhor julgamento? Não é a melhor prova de qual será o seu fim? Hoje, eu opero no povo escolhido de Deus na China para revelar todo o caráter rebelde dele e desmascarar toda a feiura dele. E isso oferece o contexto para dizer tudo que preciso dizer. Depois, quando eu executar o próximo passo da obra de conquista de todo o universo, usarei o meu julgamento de vocês para julgar a injustiça de todos no universo inteiro, pois vocês, pessoas, são os representantes dos rebeldes entre a humanidade. Aqueles que não puderem avançar se tornarão meros contrastes e objetos de serviço, enquanto aqueles que puderem avançar serão colocados a uso. Por que eu digo que aqueles que não puderem avançar servirão apenas como contrastes? É porque todas as minhas palavras e obra correntes visam o histórico de vocês, e porque vocês se tornaram os representantes e o epítome dos rebeldes entre toda a humanidade. Mais tarde, eu levarei essas palavras que conquistam vocês para países estrangeiros e as usarei para conquistar as pessoas de lá. Mesmo assim, você não as terá ganhado. Isso não faria de você um contraste? Os caracteres corruptos de toda a humanidade, os atos rebeldes do homem e as imagens e caras feias do homem, todos são registrados hoje nas palavras usadas para conquistar vocês. Então, eu usarei essas palavras para conquistar as pessoas de cada nação e cada denominação, porque vocês são o arquétipo, o precedente. Contudo, eu não me dispus a abandoná-los intencionalmente. Se você não se sair bem em sua busca e assim provar ser incurável, você não seria simplesmente um objeto de serviço e um contraste? Uma vez, eu disse que minha sabedoria é exercida com base nos esquemas de Satanás. Por que eu disse isso? Essa não é a verdade por trás do que estou dizendo e fazendo neste momento? Se você não puder avançar, se não for aperfeiçoado, mas, em vez disso, punido, não se tornaria um contraste? Talvez você tenha sofrido um bom tanto em seu tempo, mas ainda não entende nada. Você é ignorante de tudo sobre a vida. Mesmo tendo sido castigado e julgado, você não mudou nada e, no fundo, não ganhou vida. Quando chegar a hora de testar o seu trabalho, você experimentará uma provação tão violenta quanto o fogo e uma atribulação ainda maior. Esse fogo transformará o seu ser inteiro em cinzas. Como alguém que não possui vida, alguém sem 1 grama de ouro puro no interior, alguém que continua preso ao velho caráter corrupto e alguém que não pode nem realizar um bom trabalho sendo um contraste, como você não poderia ser eliminado? O que adianta a obra de conquista para alguém que vale menos que 1 centavo, para alguém que não possui vida? Quando esse tempo vier, seus dias serão mais difíceis que os de Noé e Sodoma. Suas orações, então, não lhe farão bem nenhum. Como você pode voltar mais tarde e começar a se arrepender de novo,
quando a obra de salvação estiver terminada. Uma vez que toda a obra de salvação estiver feita, não existirá mais. O que haverá é o começo da obra de punição dos que são maus. Você resiste, se rebela e faz coisas que sabe que são más. Não é você o alvo de severa punição? Hoje, eu estou dizendo isso para você com todas as letras. Se escolher não ouvir, então, quando o desastre cair sobre você mais tarde, não será tarde demais se só então você começar a sentir arrependimento e começar a crer? Eu estou lhe dando uma chance de se arrepender hoje, mas você não está disposto a fazer isso. Quanto tempo você quer esperar? Até o dia do castigo? Hoje, eu não me lembro de suas transgressões passadas. Eu o perdoo repetidas vezes, dando as costas para o seu lado negativo, para olhar apenas o seu lado positivo, porque todas as minhas palavras e obra atuais são para salvá-lo, e eu não tenho nenhuma intenção má para com você. Mesmo assim, você se recusa a entrar. Não consegue discernir o bem do mal e não sabe como apreciar a bondade. Tais pessoas não esperam apenas a chegada da punição e retribuição justa? Quando Moisés feriu a rocha e a água concedida por Jeová jorrou, foi por causa de sua fé. Quando Davi tocava lira em louvor a mim, Jeová, com o coração cheio de alegria, era por causa de sua fé. Quando Jó perdeu seu rebanho que cobria as montanhas e suas riquezas incalculáveis, quando seu corpo ficou coberto de furúnculos dolorosos, foi por causa de sua fé. Quando ele pôde ouvir a minha voz, de Jeová, e ver a minha glória, de Jeová, foi por causa de sua fé. O fato de que Pedro pôde seguir Jesus Cristo deveu-se à sua fé. Que ele pôde ser pregado na cruz por minha causa e dar um testemunho glorioso também deveu-se à sua fé. Quando João viu a imagem gloriosa do Filho do Homem, deveu-se à sua fé. Quando teve a visão dos últimos dias, foi ainda mais por causa de sua fé. A razão pela qual as multidões das assim chamadas nações gentias obtiveram a minha revelação e vieram a saber que eu voltei na carne para realizar a minha obra entre os homens, também é por causa de sua fé. Todos os que são golpeados pelas minhas palavras duras e ainda assim são levados ao consolo por elas e são salvos, eles não o fizeram por causa de sua fé. As pessoas têm recebido muito por causa de sua fé, e isso nem sempre é uma bênção. Elas podem não receber o tipo de felicidade e alegria que Davi sentiu, ou ter a água concedida por Jeová como Moisés teve. Por exemplo, Jó foi abençoado por Jeová por causa de sua fé, mas também sofreu um desastre. Quer você seja abençoado ou sofra um desastre, ambos são eventos abençoados. Sem fé, você não seria capaz de receber essa obra de conquista, muito menos de ver hoje os feitos de Jeová exibidos diante de seus olhos. Você não seria capaz de ver, muito menos seria capaz de receber. Esses flagelos, essas calamidades e todos os julgamentos, se eles não lhe acontecessem, você seria capaz de, hoje, ver os feitos de Jeová? Hoje é a fé que permite que você seja conquistado, e é ser conquistado que lhe permite crer em cada feito de Jeová. É só por causa da fé que você recebe tal castigo e julgamento.
Através desse castigo e julgamento, você é conquistado e aperfeiçoado. Sem o tipo de castigo e julgamento que você está recebendo hoje, sua fé seria em vão, porque você não conheceria Deus. Não importa o quanto você acreditou nele, sua fé continuaria sendo apenas uma expressão vazia, não fundamentada na realidade. É só após receber essa obra de conquista, obra que o torna completamente obediente, que sua fé se torna verdadeira e confiável e que seu coração se volta para Deus. Mesmo se você sofrer grande julgamento e maldição por causa dessa palavra, fé, não obstante, você tem fé verdadeira e recebe a coisa mais verdadeira, mais real e mais preciosa. Isso é porque só no decurso do julgamento é que você enxerga o destino final das criações de Deus. É nesse julgamento que você enxerga o que é a amabilidade do Criador. É em tal obra de conquista que você contempla o braço de Deus. É nessa conquista que você chega ao entendimento pleno da vida humana. É nessa conquista que você ganha a senda certa da vida humana e passa a entender o verdadeiro significado de homem. É só nessa conquista que você enxerga o caráter justo do Todo-Poderoso e seu semblante belo e glorioso. É nessa obra de conquista que você aprende a origem do homem e entende toda a história imortal da humanidade. É nessa conquista que você passa a compreender os ancestrais da humanidade e a origem da corrupção da humanidade. É nessa conquista que você recebe alegria e conforto, assim como intermináveis castigo, disciplina e palavras de reprovação do Criador para a humanidade que ele criou. É nessa obra de conquista que você recebe bênçãos, assim como as calamidades que são devidas ao homem. Isso não é tudo por causa da sua pouquíssima fé? E a sua fé não cresceu depois que você ganhou essas coisas? Você não ganhou um montante formidável? Você não só ouviu as palavras de Deus e viu a sabedoria de Deus, mas também experimentou pessoalmente cada passo de sua obra. Talvez você diga que, se não tivesse fé, então não sofreria esse tipo de castigo ou esse tipo de julgamento. Mas deveria saber que, sem fé, você não só seria incapaz de receber esse tipo de castigo ou esse tipo de cuidado do Todo-Poderoso, mas também perderia para sempre a oportunidade de encontrar o Criador. Você jamais conheceria a origem da humanidade e nunca compreenderia o significado da vida humana. Mesmo se o seu corpo morresse e sua alma partisse, você ainda não entenderia todos os feitos do Criador. Muito menos saberia que o Criador realizou tão grande obra na Terra após ter criado a humanidade. Como membro dessa humanidade que ele criou, você está disposto a cair de maneira ignorante nas trevas desse jeito e sofrer punição eterna? Se você se separar do castigo e julgamento de hoje, com o que você se deparará? Acha que, uma vez separado do presente julgamento, você será capaz de escapar dessa vida difícil? Não é verdade que, se deixar esse lugar, o que você encontrará é doloroso tormento ou abusos cruéis infligidos pelo diabo? Poderia encontrar dias e noites insuportáveis?
Você pensa que, só porque escapou desse julgamento de hoje, pode esquivar-se para sempre daquela tortura futura? O que virá em seu caminho? Pode realmente ser o Shangri-La pelo qual você espera? Você pensa que pode escapar do castigo eterno futuro simplesmente fugindo da realidade como faz agora? Depois de hoje, em algum tempo, você será capaz de encontrar esse tipo de oportunidade e esse tipo de bênção novamente? Você será capaz de encontrá-los quando o desastre lhe sobrevier? Você será capaz de encontrá-los quando toda a humanidade entra no descanso? Sua atual vida feliz e aquela pequena família harmoniosa sua, elas podem substituir o seu futuro destino eterno? Se você tiver fé verdadeira e se ganhar muito por causa de sua fé, então isso tudo é o que você, um ser criado, deveria ganhar e também o que você deveria ter tido em primeiro lugar. Nada é mais benéfico para a sua fé e vida que tal conquista. Hoje, você precisa entender o que Deus pede daqueles que são conquistados. Qual é sua atitude para com aqueles que são aperfeiçoados e no que você deveria entrar no momento? Algumas coisas você só precisa entender um pouco. Você não tem de escrutinizar certas discussões sobre os mistérios de Deus. Eles não são uma grande ajuda para a vida e só requerem um olhar rápido. Você pode ler mistérios tais como o mistério sobre Adão e Eva. O que aconteceu com Adão e Eva naquele tempo e que obra Deus quer fazer hoje. Você precisa entender que, na conquista e no aperfeiçoamento do homem, Deus deseja retornar o homem à forma como Adão e Eva eram. Em seu coração, você deveria ter uma boa ideia do nível de perfeição que precisa ser alcançado para atender aos padrões de Deus. E então, precisa se esforçar para alcançá-lo. Isso se relaciona à sua prática, e isso é algo que você deveria entender. É suficiente para você buscar entrar segundo as palavras de Deus sobre esses assuntos. Quando lê que a história do desenvolvimento da humanidade remonta a dezenas de milhares de anos, você fica curioso e tenta encontrar uma resposta com os irmãos e irmãs. Deus diz que o desenvolvimento da humanidade remonta a 6.000 anos, certo? O que é isso sobre dezenas de milhares de anos? O que adianta tentar encontrar uma resposta para essa pergunta? Se o próprio Deus vem trabalhando há dezenas de milhares de anos ou centenas de milhões de anos, Ele realmente precisa que você saiba disso? Isso não é algo que você, como um ser criado, precise saber. Permita-se apenas considerar brevemente esse tipo de conversa e não tente entendê-la como se fosse uma visão. Você precisa estar ciente de em que deveria entrar e do que entender hoje, e então precisa ter uma compreensão firme disso. Só então você será conquistado. Após ler o que foi dito acima, deveria haver uma reação normal em você. Deus está ardendo de ansiedade. Ele quer nos conquistar e ganhar glória e testemunho. Então, como deveríamos cooperar com Ele? O que precisamos fazer para ser completamente conquistados por Ele e nos tornar seu testemunho? O que precisamos fazer para possibilitar que Deus ganhe glória? O que precisamos fazer
para permitir que nós mesmos vivamos sob o domínio de Deus e não sob o império de Satanás. É nisso que as pessoas deveriam estar pensando. Cada um de vocês deveria ter clareza sobre o significado da conquista de Deus. Essa é a responsabilidade de vocês. Só após ganhar essa clareza, terão entrada, conhecerão esse estágio da obra e se tornarão completamente obedientes. Do contrário, vocês não alcançarão a verdadeira obediência.